O corpo de Ayrton Senna já está a caminho do Brasil. O voo que saiu de Paris no fim da tarde tem chegada prevista para pouco antes das 6 da manhã desta quarta-feira no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Quase 3 dias depois do acidente, o corpo do piloto brasileiro deixou a Itália em meio a um clima de muita emoção, como mostra de Bolonha o repórter Roberto Cabrini. Por um momento, Bolonha parou. Parou para se despedir do homem que um dia ousou ser maior do que a própria Fórmula 1. Um homem que realizou sonhos e também foi vítima deles. 5h30 da tarde na Itália. Esta é a primeira imagem do caixão de Ayrton Senna. O caixão deixa o Instituto Médico Legal de Bolonha. É depositado no carro fúnebre, embalado pela mesma bandeira com a qual ele comemorou seus momentos máximos de bravura. Seguem-se agora inúmeras demonstrações de carinho. O narrador Galvão Bueno toca gentilmente a bandeira do caixão. Valeu, campeão. Emocionados, os amigos saem de quadro. Galvão, o funcionário da Ayrton Senna Promoções Celso Lemos e a assessora de imprensa Betise Assunção. A viagem de volta para casa vai começar. Lentamente, o corpo do herói deixa o Instituto Médico Legal. Comoção em Bolonha, lágrimas para Senna. O som das sirenes dos batedores do carro fúnebre se confunde com os aplausos, até o momento em que os aplausos vencem. O corpo de Ayrton Senna segue para o aeroporto de Bolonha. Na mesma rua que durante 2 dias foi tomada pelos torcedores em vigília, existe agora um grande vazio. No aeroporto, o avião da Força Aérea Italiana já está pronto para transportar para Paris o corpo do tricampeão. Os fãs tomam os espaços. Italianos e brasileiros compartilham a mesma dor. Eu o amava. Um beijo, Senna. Não te esquecerei nunca mais. Em um canto isolada, está a torcedora francesa que há 5 anos seguia a Senna em todos os autódromos do mundo. Tudo acabou, disse ela. Na pista, são obedecidas as últimas formalidades. Tudo pronto. A Itália se despede de Ayrton Senna da Silva. 6h17, horário local. O corpo de Ayrton Senna deixa finalmente a Itália, país onde ele conheceu a glória de 5 vitórias entre Monza e Imola. Para Senna, a Itália fica também como o país onde terminou o homem e começou o mito. O irmão de Ayrton Senna, Leonardo Senna, que estava na Itália acompanhando a liberação do corpo do piloto, chegou hoje cedo a São Paulo. Leonardo foi direto para a fazenda Dois Lagos, em Tatuí, para reencontrar os pais. Leonardo Senna chegou às 7h30 da manhã. Apesar da longa viagem, descansou pouco e falou muito. Pelos gestos, parecia relembrar a tragédia do irmão. Só não quis conversar com a imprensa. Pediu desculpas através de um segurança. Mandou também um recado dizendo que ficou surpreso com o resultado da autópsia. Não sabia que o irmão havia morrido no momento do acidente. Pelas informações de amigos e funcionários da fazenda, os pais de Ayrton Senna não saem de casa. Ficam praticamente o dia inteiro isolados. Quase não conversam um com o outro. Não leem jornais nem acompanham os noticiários. Preferem não saber mais detalhes sobre a morte do piloto. Da fazenda Dois Lagos saem direto para o velório. Viajam de helicóptero, acompanhados pelo filho Leonardo. O piloto Emerson Fittipaldi, grande incentivador de Senna no início da carreira, chega amanhã dos Estados Unidos para o enterro. Hoje, desembarcaram Christian Fittipaldi e Raul Boesel. Raul Boesel, ex-piloto de Fórmula 1 e atualmente na Indy, foi o primeiro a chegar. Depois dele veio Christian Fittipaldi. Em comum no sentimento de cada piloto, a amargura e, sobretudo, a impotência diante daquilo que foi o acidente com aquilo que ele poderia ter sido. O fato dele ser tão forte
parecia que depois de 2 horas ele estaria bem de novo. Todas as respostas dadas até agora são insuficientes para entender a tragédia de domingo. Para os pilotos que começaram a chegar em São Paulo, mais importante do que encontrar a explicação certa é se despedir do companheiro Ayrton Senna, colega de profissão e, acima de tudo, o amigo. A gente não para de pensar que eu acho que é um sonho o que está acontecendo, que não é verdade. Entre as dúvidas sobre a morte de Senna, Christian Fittipaldi tem uma certeza. O acidente não foi provocado por falha humana. Apesar de ser uma curva, para quem está dentro de um carro de Fórmula 1 é praticamente uma linha reta e a gente nem sente. Frank Williams, o dono da equipe onde corria Ayrton Senna, vai acompanhar o enterro. Com ele virá o piloto da Ferrari Gerhard Berger, amigo de Senna. O primeiro estrangeiro a chegar em São Paulo foi o piloto português Pedro Lamy, da Lotus. São Paulo vai parar no adeus a Ayrton Senna. A cidade prepara uma despedida de herói para o filho que se tornou mito. Todos os detalhes do velório e do enterro já estão definidos. O dia vai estar amanhecendo em São Paulo quando o corpo de Ayrton Senna chegar no aeroporto de Cumbica. Escoltado por batedores da Polícia Militar, o caminhão dos bombeiros levando o corpo do piloto segue até a Assembleia Legislativa de São Paulo pelo seguinte trajeto: Rodovia dos Trabalhadores, Marginal Tietê, Ponte das Bandeiras, Avenida Tiradentes, Vale do Anhangabaú, Avenida 23 de Maio e Parque do Ibirapuera, onde fica a Assembleia. Os preparativos para o velório na Assembleia começaram hoje cedo. No serviço médico, 10 clínicos e 6 enfermeiras vão estar de plantão. No salão monumental, onde o corpo será velado, as poltronas para a família de Senna já estão no lugar. Neste mesmo salão foi velado em 92 o ex-presidente Jânio Quadros. Naquela ocasião, 50 mil pessoas passaram por aqui. A estimativa da Assembleia Legislativa é de que 200 mil pessoas venham dar o último adeus a Ayrton Senna. O caixão, que vai estar lacrado, inclusive com o rosto do piloto coberto, vai ficar em visitação pública até às 8 horas da manhã de quinta-feira. Mas esta tarde chegou a primeira fã de Ayrton Senna na Assembleia, com 20 horas de antecedência. Dona Iracema Soares, 38 anos, casada, um filho, veio de Santa Catarina para se despedir do ídolo. Nem que seja um abraço no caixão dele, mas que eu quero dar pelo menos um último adeus para ele, eu quero. Mas o adeus definitivo vai ser dado a 15 quilômetros da Assembleia, de onde o cortejo segue até o cemitério do Morumbi. O trajeto entre a Assembleia e o cemitério já foi decidido. Avenida Brasil, Avenida Eusébio Matoso, Praça Plínio Crossi e Avenida Morumbi. O piloto vai ser enterrado no Jazigo 11 da quadra 15. O sepultamento de Ayrton Senna está marcado para as 11 horas da manhã de quinta-feira. Ficou acertado que somente familiares e amigos íntimos assistirão à cerimônia. A última homenagem vai ser prestada pela Esquadrilha da Fumaça, que no céu desenhará um coração e o S de Senna. A seguir, o médico de Imola e o diretor de pista são indiciados no inquérito sobre a tragédia. O laudo extraoficial revela que Senna morreu ainda na pista, mas o médico que o socorreu nega. A polícia italiana indicia o diretor do autódromo, o chefe de pista e o médico de Imola pela morte de Ayrton Senna. Os detalhes com o repórter Pedro Bial em Bolonha. O circuito dos horrores continua interditado. As curvas e retas da emoção agora são peças de um processo criminal. O carro de Senna continua em Imola, sob custódia, e a justiça italiana também pediu o capacete do piloto brasileiro, objeto essencial para a perícia. Ainda à espera dos registros da telemetria, o equivalente do automobilismo à caixa preta dos aviões, o processo criminal avança. Hoje foram indiciados o diretor de pista Roland Brunserrat e o médico-chefe do circuito Giuseppe Piana. A justiça quer saber com precisão quando Ayrton Senna morreu. Segundo a lei italiana, quando um piloto morre na pista, a corrida não pode, em hipótese alguma, recomeçar. Aos poucos, novos detalhes da tragédia começam a compor um quadro de manipulação grosseira dos fatos. A assessora de imprensa de Ayrton Senna, Betise Assunção, revelou um episódio que pode comprometer o presidente da Associação de Construtores da Fórmula 1, Bernie Ecclestone.
Logo após o acidente, Ecclestone chamou o irmão de Ayrton Senna, Leonardo. Leonardo, aos prantos, foi então ao ônibus de Bernie Ecclestone, acompanhado pela assessora de imprensa Betize Assunção. Os dois brasileiros ouviram então de Bernie Ecclestone, antes da corrida recomeçar, a seguinte frase: Senna está morto, mas não vamos anunciar isso agora. Só a divulgação do resultado da necrópsia vai esclarecer as sombrias dúvidas que pairam sobre os dirigentes da Fórmula 1. Informações ainda não confirmadas indicam que a necrópsia acusou morte instantânea. Ayrton Senna teria morrido na hora do impacto. O terceiro indiciado é o diretor da empresa que administra o autódromo de Imola, Federico Bendinelli. Sid Watkins, o médico que atendeu Senna no local do acidente, garante que o piloto estava vivo, mas desacordado dentro da Williams. Watkins, que há 16 anos trabalha na Fórmula 1, emocionou-se ao conversar com a repórter Beth Lima. Depois da morte do ídolo, os boatos. O último deles está nos jornais. Ayrton Senna morreu na pista. Fomos atrás da verdade no Hospital Independente, em Londres. Este é o professor Sid Watkins, o médico que atendeu Ayrton Senna 1 minuto depois do acidente. Perguntei ao professor Watkins se Senna realmente morreu na pista. Não é verdade. Senna estava vivo, respirando, mas tinha fraturas no crânio e estava inconsciente. Por isso não sentiu nada. A entrevista foi interrompida por um telefonema do ex-piloto Jack Stewart. Ele tentava consolar o professor Watkins, amigo íntimo de Senna. Médico de todos os pilotos da Fórmula 1 há 16 anos, o professor Watkins tinha uma amizade especial com o piloto brasileiro. Perguntei a ele qual era a melhor qualidade de Senna. O professor respondeu que ele não era só o melhor piloto do mundo, era uma das melhores pessoas do mundo. O médico vira o rosto e chora. Seja o que for que tenha acontecido na pista de Imola, nos metros que precederam a batida da Williams de Senna contra o muro da curva Tamburello, o piloto não teve a menor chance de reagir. Nesse trecho, um dos mais velozes do circuito, a Williams se aproximava da Tamburello a 300 km por hora, ou seja, 5 km por minuto. Quando se encontrava a cerca de 90 metros da curva, o carro embica para a direita e Senna perde o controle. Desse ponto até o impacto, o carro não gastou mais de 1 segundo. Seria impossível para qualquer piloto executar, numa fração desse tempo, qualquer manobra que mudasse a trajetória e evitasse o choque numa situação dessas. Os pilotos italianos de Fórmula 1 tomam a primeira iniciativa depois da morte de Ayrton Senna em Imola. Uniram-se e formaram uma comissão para exigir mais segurança nas pistas. É o que informa de Roma a repórter Lenise Figueiredo. Na televisão e nos jornais, o assunto é sempre Fórmula 1. 2 dias depois dos acidentes, todos se interrogam sobre a morte de Senna e Ratzenberg. Autoridades ligadas ao esporte se reúnem e a Federação Italiana de Motociclismo se manifestou dizendo que já há 5 anos não faz corridas em Imola. O autódromo é perigoso e coloca em risco a vida dos pilotos. Foi apresentada a primeira iniciativa para tentar mudar regulamentos na Fórmula 1. O Comitê Olímpico Italiano formou uma comissão que, a partir de agora, deverá defender a segurança dos pilotos. Amanhã vai ter uma reunião com vários pilotos, como Michele Alboreto, De Cesaris e Modena, que vão apresentar sugestões de segurança para evitar tragédias na pista. O diretor do Comitê Olímpico Italiano, Antônio Dalmonte, disse que os carros têm que ter mais espaço para a segurança dos pilotos. E os circuitos não podem ter muros de concreto tão perto da pista. Os jornais publicam segurança imediata ou não se corre e falam de velocidade assassina. Mas o editorial desse importante jornal, Corriere della Sera, diz: infelizmente essa discussão veio só agora, um pouco tarde. Precisou morrer Senna, um piloto campeão da Fórmula 1, para as coisas começarem a mudar. A Federação Internacional de Automobilismo se reúne amanhã para debater a segurança na Fórmula 1.
Mas o presidente da entidade, Max Mosley, não promete mudanças. Em Paris, a repórter Valéria Sfeyer constatou a consternação dos franceses pela morte de Senna. A tragédia de Ayrton Senna é a primeira página de todos os jornais franceses. Nesta banca, no centro de Paris, o dono se lembra, com orgulho, de ter vendido uma revista de esporte para o piloto brasileiro. O acidente com Ayrton Senna é uma notícia muito triste, diz ele. Nas ruas de Paris, nos cafés do centro da cidade, os franceses tentam entender o que ninguém ainda conseguiu explicar. Terrível, estou chocado, diz este homem. Senna era um símbolo no mundo todo, comenta a francesa. Um exemplo de determinação para os jovens. Acho escandaloso, diz este senhor. O circuito de Imola não tem muita segurança, critica ele. Amanhã, a Federação Internacional de Automobilismo se reúne aqui na sede em Paris para avaliar o esquema de segurança na Fórmula 1. A federação vai se posicionar diante das críticas de que a corrida de domingo na Itália deveria ter sido suspensa. A federação vem sendo criticada por colocar os milhões de dólares que envolvem o ronco dos motores acima da vida dos pilotos. A seguir, as crianças apaixonadas por Senna dizem que um herói não morre nunca. E chegam ao Palácio do Planalto mensagens de solidariedade no mundo inteiro. Ayrton Senna era um homem preparado para a morte. A opinião é de um psicoterapeuta que ficou amigo do campeão por causa de um projeto especial. Seninha era o mais novo projeto do tricampeão Senna. Uma personagem de história em quadrinhos que o piloto queria transformar num exemplo. Além de divertir, o Seninha estará sempre orientando e influenciando positivamente toda essa geração de garotos. Uma equipe de alto nível foi contratada para dar forma e vida a Seninha. E para ajudar a definir o perfil e a personalidade do novo herói das bancas, Ayrton Senna contratou o psicoterapeuta Jacob Goldberg. Os dois ficaram amigos e conversaram bastante nos últimos meses. Para o psicoterapeuta Jacob Goldberg, Ayrton Senna fazia parte de um grupo raro de pessoas que estão preparadas para morrer. Por correr risco constante, ele tinha consciência da gravidade do sentido da morte. E como todo herói, procurava viver intensamente, dar grandeza a cada instante da vida. Ele era exuberante na arte de viver e tinha consciência da morte. Não encarava com banalidade um instante preciso e nem um futuro incerto. Como o senhor interpreta aqueles instantes da prova, na verdade, antes do começo da prova? Ele lá em silêncio, com as mãos sobre o carro. Aquela atitude dele, eu acho que foi um mergulho dentro de si mesmo, que mais uma vez fazia que na introspecção ele se preparasse para a longa viagem, para a grande viagem. Um herói nunca morre. Assim pensam os pequeninos e apaixonados torcedores de Ayrton Senna. É como um sonho, uma história em quadrinhos. Para as crianças, Ayrton Senna não morreu. Foi brilhar em alta velocidade nas pistas do céu. Ayrton Senna tinha a energia da juventude. Desafiava e superava a morte nas pistas. Era um herói. Por isso, era visto por homens, mulheres e principalmente pelas crianças como um super-homem, invencível. Por tudo isso, a morte do ídolo ainda parece irreal. A psicóloga Julieta Sattler, professora da Universidade Federal do Rio, vem analisando a reação que a tragédia de Imola provocou nas pessoas. Para ela, com a morte do herói, morre uma parte de cada brasileiro. Para todos nós, representou, nesse momento, inclusive, de muito sofrimento para o Brasil, de muita confusão no nosso Brasil, aquele que empunhava a bandeira, e quando empunhava a bandeira, ele realmente carregava o Brasil. Para as crianças, a morte de Ayrton Senna toca ainda mais forte e mais fundo, acostumadas à magia das histórias, onde os heróis são sempre imortais. Elas se recusam a aceitar a morte do piloto. No coração das crianças, Ayrton Senna será para sempre a imagem da vida. Neste painel, meninos de 10 e 11 anos desenharam os sentimentos daquela manhã de domingo. A música da vitória, o herói na bandeira do Brasil, a torcida que gritou nos estádios o nome do campeão. Não aparece a morte, não há tristeza, só vitória,
alegria, mesmo quando Senna, a 300 por hora, percorre o caminho do céu. Ele deixa a imagem de um tricampeão, para mim, um bom piloto que bateu muitos recordes e é o melhor piloto do mundo. Sempre uma imagem de vitória, de alegria? Sempre, até na morte. O presidente Itamar Franco assina o diploma que concede a Ayrton Senna a mais importante condecoração do país. O governo brasileiro está recebendo mensagens de solidariedade de vários países. A tristeza espontânea de um país a meio mastro virou decisão oficial. Além do luto publicado hoje no Diário da União, o governo preparou uma homenagem póstuma, a mais importante condecoração do país. Ayrton Senna é agora Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, uma honraria que já foi concedida a Ulisses Guimarães, Pelé, Raquel de Queiroz e Paulo Gracindo. O presidente Itamar Franco assinou hoje o diploma que vai ser entregue à família do campeão. O diploma vai ser assinado também pelo presidente das Organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, que é chanceler da Ordem Nacional do Mérito. A Embaixada da Itália encaminhou hoje ao governo brasileiro uma carta enviada pelo presidente Luigi Scalfaro. A carta diz que a justiça italiana está empenhada em esclarecer as causas do acidente em Imola e que o próprio presidente Scalfaro está acompanhando as investigações. A morte de Ayrton Senna provocou manifestações oficiais de chefes de Estado e de governo do mundo inteiro. As cartas e telegramas de condolências não param de chegar ao Palácio do Planalto. Para o presidente de Portugal, Mário Soares, Senna tinha o carinho e a admiração de brasileiros e portugueses. Para o presidente da Espanha, Felipe González, o piloto brasileiro era um excepcional esportista. O presidente argentino, Carlos Menem, diz que o mundo todo ficou comovido. O Comitê Olímpico Internacional, a Organização dos Estados Americanos, a Unesco e até a Prefeitura de Imola, na Itália, lamentaram a morte de Ayrton Senna. Mas há também centenas de telegramas de brasileiros, cidadãos comuns, pedindo que o governo exija mais segurança nas pistas de Fórmula 1. E há cartas escritas para o próprio Senna, como esta: "Você não é só o melhor, você é o mestre de uma grande esperança de velhos e novos pilotos." A homenagem onde tudo começou. No cartódromo de Interlagos, em São Paulo, os companheiros de pista de Ayrton Senna organizaram a missa. Os fãs se juntaram aos antigos colegas para um momento de fé e oração. No cenário da homenagem, a marca deixada pelo campeão, a curva do S, do Senna. Na entrada do cartódromo, a lembrança. Foi aqui que ele começou. O altar foi montado bem atrás do pódio. Pódio que teve por dezenas de vezes o piloto de kart, Ayrton Senna, aqui, no lugar mais alto, no primeiro lugar. Hoje, nesse espaço, ficaram 2 capacetes usados pelo piloto na Fórmula 1. A missa em memória de Ayrton Senna era para ser uma oração entre os amigos mais antigos, os companheiros do kart, os chefes das primeiras equipes, os mecânicos. Mas eles não conseguiram. Mais de 1.200 pessoas também vieram rezar pelo ídolo. Gente de todas as idades, cada uma do seu jeito, unidas ou a sós. Todos mostraram o quanto é grande a dor. Falar de Ayrton Senna nesse momento foi difícil. Che, o mecânico dos primeiros karts de Senna, tentou. No fim da missa, Daniele, irmã de corredores de kart, traduziu o que todos estavam sentindo. Mesmo longe de nossos olhos, seja muito feliz, pois aqui nunca será esquecido. Coração apertado e rosto marcado pelas lágrimas. Quem estava aqui sabe que ele não será mesmo esquecido. Daqui a pouco, outras informações sobre a morte de Senna. E a seguir, a seleção define o ataque para o jogo com a Islândia. Duro, difícil. Mas, ao mesmo tempo, estas horas que vivemos, que mesmo pela tragédia, tem um certo conteúdo de história, nos faz surgir diante de nós um acontecimento. É a dor, mas é a esperança sobre esse aspecto, que são as eleições
na África do Sul, a vitória de Mandela. Eu conhecia este homem, convivi com ele até diversas horas, quando da sua estada lá no Rio de Janeiro. Conheço a África do Sul. Criança, brincalhão. Pouca gente sabia, mas Senna passava horas numa pista de autorama em São Paulo. E até na pista de brinquedo, ele deixou a marca do gênio. Estes carrinhos correm mais do que um Fórmula 1. A câmera mal consegue acompanhar os pegas na reta. Para não sair da pista e não bater, é preciso ser muito bom piloto. Por isso mesmo, o autorama se tornou o brinquedo preferido de Ayrton Senna em São Paulo. Esse vídeo gravado no ano passado mostra um Ayrton quase menino, que não consegue deixar de brincar e se diverte desafiando os amigos. Aqui nesse autorama, Ayrton Senna misturava um pouco a brincadeira com a realidade, porque para ele só existia uma determinação: correr e ganhar. E quando ele não ganhava, reclamava dos auxiliares, como reclamava nas pistas dos mecânicos da Fórmula 1. Ayrton se queixa do motor, diz que a pista tem ondulações demais e compara o pessoal que arruma os carrinhos à sua antiga equipe, a McLaren. Hoje os amigos rivais se reuniram no autorama para lembrar o melhor deles. Deixaram livre a pista azul, a preferida de Ayrton. Esse é o acelerador que ele usava? Esse aqui foi o acelerador que ele usou por primeira vez na minha pista. E desse aqui eu não me desfaço nunca mais. Você chegou a ganhar do Ayrton aqui? Ganhei uma primeira vez que ele veio, porque ele não tinha ainda aperfeiçoado a sua supremacia técnica. E depois? Depois me limitei a ser um Prost, um Mansell. Ayrton também dominou os truques do autorama. E pelo menos nesta pista, a Williams do campeão, com a bandeira vencedora, permanece intacta. A miniatura virou monumento. Os alunos do colégio onde Senna estudou durante 7 anos fizeram hoje um minuto de silêncio em homenagem ao tricampeão. A emoção também tomou conta da maternidade em que ele nasceu. Os funcionários passaram um dia revendo as fichas do bebê Ayrton Senna. A recém-nascida Bianca ocupa hoje o primeiro cockpit do tricampeão. Foi entre este berço e o apartamento número 119 que Ayrton Senna passou seus primeiros dias de vida. Os registros da maternidade mostram que ele era um bebê como outro qualquer. Mas hoje, todo mundo queria ver de perto as velhas fichas que provocaram emoção e saudade. Era um bebê bonito, né? Ainda mais quando tem olhos claros, assim. Muito bonito. Estou muito, muito triste mesmo. Uma dor muito grande no coração. Ayrton Senna nunca foi pole position na escola, mas também nunca esteve entre os retardatários. Sempre ocupando o pelotão intermediário entre seus colegas, Senna era um aluno nota 6, regular, mas que sonhava em ser gênio longe dos livros. O professor Carlos Alberto mostrou a sala onde deu aulas de história para Senna. Sentado perto da janela, muitas vezes o jovem Ayrton viajava para bem longe. Geralmente atento à aula. Mas quando distraído, olhando pela janela, certamente já estava prevendo o futuro que ele alcançaria. Isto é, sonhava em grandes títulos mundiais. A passagem de Senna pelo Colégio Rio Branco, um dos mais tradicionais de São Paulo, está registrada nas fotos e nos boletins dos 7 anos em que ele estudou aqui. Hoje, a escola parou para homenagear seu aluno mais ilustre. Todas as turmas fizeram um minuto de silêncio. As tarjas pretas se incorporaram ao uniforme e os estudantes choraram a morte do ídolo. Aquele que conquistou o mundo paira agora sobre o vento. Morre em apenas 1 segundo, o maior piloto de todos os tempos. Valeu, Senna. Valeu, Senna. Você vai ver agora as imagens da saída do voo que está trazendo o corpo de Ayrton Senna para o Brasil. A repórter Valéria Esfeia acompanhou a partida do avião no aeroporto de Paris. 8 horas da noite na França com céu claro de primavera. Chega o contêiner que leva o corpo do ídolo brasileiro até o avião da Varig estacionado no aeroporto de Paris. A operação é discreta, mas com forte esquema de segurança. Um blindado da polícia também participa da delicada operação. É uma imagem de muita dor, emoção e tristeza para os fãs de Ayrton Senna. 11h30 da noite na França,
6h30 hora de Brasília. Se prepara para decolar aqui do aeroporto de Paris o avião da Varig que leva o corpo de Ayrton Senna para o Brasil. A chegada em São Paulo do voo RG 723 está prevista para 6 horas da manhã. No aeroporto de Paris, os franceses prestam a última homenagem. Os fãs se despedem do ídolo brasileiro. A Rede Globo acompanha amanhã ao vivo a chegada do corpo a São Paulo e durante todo o dia as últimas homenagens a Ayrton Senna. O Brasil inteiro acompanhou os momentos de maior emoção de Ayrton Senna nas pistas, embalado por acordes e sons. A música que virou um hino inesquecível no coração de todos. No Rio, o maestro que compôs o tema da vitória sentou ao piano para homenagear o nosso campeão. 3 acordes em Ré, 3 acordes em Dó e um grito que explodia em todo o Brasil. A música foi tocada pela primeira vez em 82, quando Nelson Piquet cruzou a linha de chegada do Grande Prêmio do Brasil aqui no Autódromo de Jacarepaguá. E ela passou a ser tema das vitórias brasileiras na Fórmula 1. Mas foi em 85, em Portugal, que um artista começou a desenhar nas pistas a letra da música. Um poema de coragem, bravura, talento e muita emoção. Quando compôs o tema, o maestro Eduardo Souto não imaginava que ele se tornaria o hino de um mito. É um casamento do destino, um casamento bonito. Espiritual. Foi sim, uma coisa de Deus. O hino se tornou a marca dos vencedores. Quem conquistava a vitória em qualquer esporte também queria essa homenagem. Toca aquela musiquinha lá, do Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil, toca pra nós também. O maestro nunca encontrou o piloto pessoalmente, mas a música descobriu em Senna um parceiro. E vem pra freada do S de quem? O Senna. Eu vi ele cantando isso, eu me emocionei demais, porque eu nunca tinha ouvido ele falar da música, nem cantar a música. E vem pra freada do S de quem? O Senna. Boa noite. Boa noite. A Ana Maria, ela veio de Lins, mais de 6 horas de viagem, o que mostra o que é que o fã de Ayrton Senna é capaz de fazer. Não mede distância para dar o seu último adeus. Adilson Silva de São Paulo para o Edição da Tarde. E nós voltamos ao Rio com Lúcia Abreu. A partida súbita do nosso piloto maior nos deixou um nó na garganta. Uma vontade enorme de dizer adeus, Senna. Leve o nosso carinho. E alguma última mensagem que você pudesse mandar para ele? Várias pessoas ligadas à Fórmula 1 chegam em São Paulo para o enterro do piloto Ayrton Senna. A repórter Carla Lopes tem mais informações. Cerca de 1.500 jornalistas são esperados na cidade para a cobertura do velório e do enterro do piloto Ayrton Senna.
Pilotos, técnicos e dirigentes de equipes também estão chegando. Aqui no Maxud Plaza, um dos hotéis mais sofisticados da cidade, a ocupação chega a 85%. Aqui já está hospedado o piloto português Pedro Lamy, que saiu logo cedo para o velório de Ayrton Senna. São esperados ainda no hotel outros hóspedes ilustres. Frank Williams, Gerhard Berger e Michael Schumacher chegam no final desta tarde. Uma funcionária do Grupo Senna está na recepção do hotel organizando a chegada dos pilotos e dirigentes das equipes de Fórmula 1. Mas por determinação da família de Senna, a lista completa com os nomes dos hóspedes que ficarão aqui no Maxud não foi revelada à imprensa. Carla Lopes, 60 minutos. Às 8 horas da manhã e o enterro vai ser às 11 horas da manhã no cemitério do Morumbi. Veja você, as pessoas continuam passando por aqui muito emocionadas, a maior parte das pessoas chorando. Já passaram por aqui também vários pilotos, companheiros de Ayrton Senna, como Raul Boesel, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello e o português também, Pedro Lamy. Alguns políticos também passaram por aqui e eu destacaria o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Agora nós vamos falar com Oswaldo Pascoal, do lado de fora da Assembleia Legislativa. É com você, Oswaldo. Pois não. Aqui do lado externo da Assembleia Legislativa, onde os torcedores de Ayrton Senna, os torcedores brasileiros, acabam saindo. Surgem informações de que dentro de mais alguns momentos, ou mais meia hora no mais tardar, Gerhard Berger e Ron Dennis estarão aqui prestando uma homenagem a Ayrton Senna da Silva. Ron Dennis, dono da equipe McLaren, por onde correu Ayrton Senna por tanto tempo, tricampeão mundial por esta equipe. E tem mais, Gerhard Berger, um grande amigo de Ayrton Senna, também estará presente aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para amanhã, outras personalidades estarão sendo aguardadas, como Alain Prost, o piloto francês, também estará presente, prestando a sua homenagem ao piloto brasileiro. E Jack Stewart também está programado para chegar amanhã aqui a São Paulo por volta das 12 horas. Gerhard Berger, além de participar hoje do velório de Ayrton Senna, ele deve embarcar à noite para também participar do velório do outro piloto, do austríaco, que acabou falecendo também na pista de Imola neste final de semana. Muita comoção aqui quando os torcedores acabam saindo. Por exemplo, tem um torcedor que está saindo agora, que ele sai completamente fantasiado aqui com o nome de Ayrton Senna. Ele veio verdadeiramente a caráter. Você veio vestido verdadeiramente como Ayrton Senna e pintou o rosto de verde e amarelo, uma homenagem que você faz ao piloto. Olha ali para a câmera. Positivo, a gente perdeu um grande herói, um grande piloto, então eu vim protestando porque a gente perdeu um herói, então não tem estrela e nem uniforme, acabaram com o nosso herói, então dessa forma eu tenho que ir desse jeito. E eu vim homenagear o nosso campeão, porque ele é um grande herói. Tá certo então, um grande herói, Ayrton Senna, neste momento de falta de heróis para o público brasileiro. De volta ao estúdio. Emoção no adeus a Ayrton Senna. Milhares de pessoas acompanham o velório do piloto. O repórter Carlos Tramontina mostra ao vivo da Assembleia Legislativa de São Paulo a homenagem dos brasileiros a um de seus maiores ídolos. Esta homenagem é uma das mais emocionantes que a gente já viu até hoje. Desde as 15 para as 11 da manhã, milhares de pessoas passam, se despedem de Ayrton Senna. Essas pessoas transmitem uma emoção muito grande, muitas choram, outras deixam no ar gestos de despedida, outras jogam um bilhetinho diante do corpo de Senna. A família está aqui no prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, numa sala reservada. A namorada de Senna, Adriane, chegou por volta de 11 horas da manhã, direto de Portugal. Pilotos que já passaram por aqui, Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi e Raul Boesel. E está confirmada para amanhã de manhã em São Paulo a chegada dos pilotos Damon Hill, Johnny Herbert e Derek Warwick. E no Rio de Janeiro deverá desembarcar amanhã pela manhã Alain Prost. Agora vamos saber como é que está o movimento do lado de fora aqui do prédio da Assembleia Legislativa com o repórter José Roberto Burnier, que sobrevoa a região. Bem, pelo que a gente pode ver aqui de cima, as manifestações, as homenagens dos fãs a Ayrton Senna não vão terminar tão cedo na Assembleia Legislativa. Repare aí aonde está começando a fila do público para dar o último adeus ao piloto. Nós estamos aí na altura da Avenida 23 de Maio, região do Ibirapuera. Há pelo menos 3 quilômetros de fila. A fila dá várias voltas nos quarteirões ao redor da Assembleia Legislativa até chegar
a entrada principal. Muita gente enfrentando um sol forte que faz neste momento em São Paulo, mas nem por isso desistindo de ver pela última vez, de fazer a sua homenagem ao piloto brasileiro. Bonner. Bem, as pessoas não param de chegar, de todas as partes da cidade, do interior, de outros estados. Aqui, elas enfrentam um sacrifício, a fila que parece nunca ter fim, como se fosse preciso que, apesar de toda essa animação, elas também sofressem, para poder ver de perto o caixão com o corpo de Senna, e só assim acreditar no que realmente aconteceu. Por essas imagens que você está vendo aí, com toda essa multidão esperando pacientemente, acompanhando mesmo do lado de fora o velório, pode ter certeza que essa vai ser a quarta-feira mais longa e emocionada que São Paulo já viu. William Bonner. Além desta multidão mostrada pelo repórter Mário Rezende, 1 milhão de pessoas acompanharam a chegada do corpo de Ayrton Senna a São Paulo. No trajeto de 30 quilômetros entre o aeroporto e a Assembleia Legislativa, emoção, tristeza e muitas...